Olá pessoal, boa tarde, aliás, fim de tarde, boa noite. Hoje nós vamos começar a nossa primeira semana de leitura coletiva de Orgulho e Preconceito. Sejam todos bem-vindos, vai ser um fim de tarde maravilhoso na presença de vocês. Já vou adicionar a Lilia Books porque hoje a gente vai render, hein? Boa noite para todos. Vamos lá, coleguinha? Olá. Olá, Bom, olha, tudo passamos os bom? dias, tudo bem, passamos os dias isoladas hoje, né, sem ir nos carros, que tá bem corrido hoje o dia, mas vamos colocar aqui a data, o horário. Bom, nós vamos falar hoje, pessoal, para quem está chegando nessa live, nós vamos começar a primeira semana de discussão sobre orgulho e preconceito. Exatamente. Uma coisa, eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo, eu estou ouvindo a minha voz. Eu tô ouvindo o retorno aí na sua casa. Não, ah, Agora, acho que agora melhorou. Vá. Isso. melhorou? Não tem barulho nenhum mais. Bom, foi Certo. no início. Espero que não seja um problema. Bom, nós vamos começar a primeira semana de discussão sobre orgulho e preconceito, o queridinho dos leitores no mundo inteiro, Ah. não é só aqui no Brasil, né? Pois é, verdade. Antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse para a galera que está chegando e já pedir desculpa pelos doguinhos, que eles começam a latir 6 horas da tarde, viu, gente? Olá, pessoal. Quem não me conhece, meu nome é Lília. Eu já participei de algumas lives, talvez vocês já tenham assistido no YouTube, né? Estou aí na parceria com a Adriana já tem um bom tempo, antes mesmo do período das lives. E eu estudei letras, fiz mestrado e estou no doutorado aqui na Universidade Federal da Paraíba, no programa de pós-graduação em Linguística e fiz especialização em Literatura e Ensino no Instituto Federal, né, de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN, e está sendo um prazer participar desse projeto de leitura, né? Acompanhei o de Razão e Sensibilidade e agora com Orgulho e Preconceito, como você disse, é o livro favorito da maioria das pessoas. Na live de Emma eu já mostrei que Emma é o meu livro favorito, mas como a obra de Jane Austen não é tão extensa como, por exemplo, uma autora mais contemporânea do que Jane Austen, a Agatha Christie, que escreveu muita coisa, fica até difícil da gente dizer que um livro é favorito do que o outro e tal. Então, assim, eu tenho uma preferência por Emma, mas todos são muito queridos, foram ótimas leituras. Que bom. Olha, a Lília falou das parcerias antes das lives, mas são parcerias de longa data, minha gente. Vai quase 10 anos aí que a gente se conhece e nos encontramos num fórum de discussão por e-mail da Jane Austen e descobrimos que os nossos pais, o seu pai, o meu pai e a minha mãe nasceram na mesma cidade, lá no Rio Grande do Norte, Exatamente, né? Só não foram isso, contemporâneos, então a gente tem uma exato, ligação assim até maior. Só não somos parentes. é verdade. Bom, Mas é uma amizade de longa data. muita louca. Nossa Deus, era para eu estar aí em julho, né? Visitando Pois vocês, mas é, na quarentena não permite. Nós estamos nessa releitura ou leitura de Orgulho e Preconceito. A gente vai começar hoje dos capítulos 1 ao 10, tá? E são capítulos muito leves, né? Muito rápidos de serem lidos. E a gente optou por usar a mesma tradução só para nós duas falarmos a mesma língua. Mas vocês podem usar qualquer edição, bem-vindo, desde que a gente tenha, né, uma discussão frutífera. Isso aí, a tradução nesse momento não importa, né, Liga? isso, não, não. Qualquer tradução, a gente fez até aquele vídeo, no dia que terminou a Isso. live de Razão e Acessibilidade, explicamos justamente isso, que existem inúmeras traduções aqui no Brasil que não teria nenhum problema quanto à utilização de alguma que estivesse disponível, seja já em domínio público de língua inglesa, quem quisesse ler na língua, ou as traduções que nós temos aqui em língua portuguesa. Uhum.
A gente vai começar agora. Eu não dei títulos para todos os capítulos, não, mas esse eu posso resumir, não contando assim tudo. Novos moradores em Netherfield Park. Então a gente, né, tem a visita aí desses novos moradores. Mas antes a gente tem uma apresentação da família Bennett, né, Lília? Eu Isso, exatamente. Eu vou deixar para você falar mais hoje, porque não sei se vocês sabem, não sei se eu falei, hoje é aniversário da minha filha, então tá tudo ali pronto para cantar o parabéns, então tô bastante agitada. Bom, então vamos Então, falar. esses primeiros capítulos é como se fosse uma apresentação daquela sociedade, né? Ah, que vai ganhar novos moradores, novos visitantes. Para quem fez a leitura do livro, deve ter percebido um pouquinho de diferença em relação a filmes, séries, que é quando diz que esse novo morador vai chegar, né? Em Netherfield Park. E o romance, na verdade, ele começa até que Jane vai fracionando essas apresentações. Mostra ali a família Bennet, tem o senhor e a senhora Bennet e as filhas, mas ela meio que foi escrevendo e fazendo essas apresentações ao longo desses primeiros capítulos. É um pouco diferente até dos outros livros, que ela costuma dar muitos detalhes já no primeiro, segundo e terceiro capítulo. Ela vai fazendo isso de uma maneira mais fracionada, justamente nesses 10 primeiros capítulos. E trata, né, dessa mãe que tem uma ansiedade fora do normal em querer casar as suas filhas, são 5 meninas, já que já discutimos em lives anteriores, mas para quem está chegando hoje, né, as meninas Bennett, elas não têm direito à herança alguma, herança física, né, propriedades. Então, a propriedade do senhor Bennett vai ficar para uma pessoa que vai chegar no livro mais adiante. Isso. Então, como resolver esse impasse, né? Uhum. Bom, a Jane mencionou aí, a gente estava deixando mais para frente um pouquinho, Jane, mas acho que agora convém falar que o livro ele abre com a frase talvez mais citada da Jane Austen de todos os Sim, tempos, né? Que é uma é verdade verdade. universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de uma esposa. Vamos rir um pouquinho? Porque E não o é que vem mais adiante, né? O que vem mais adiante, eu até marquei aqui, eu fiz anotações, marquei em vermelho essa frase, e mais adiante vem dizendo que o rapaz, seja ele qual for, nessa vizinhança, é desde logo considerada a propriedade legítima de uma das suas filhas. Então, Jane joga com isso, propriedade, porque propriedades são tão importantes naquela época. Então, o casamento, né, o instituto do casamento, como a Ana falou no dia da live sobre direito, então casar é um contrato muito importante naquela sociedade, e o rapaz em questão, desde que ele tenha muito dote, é considerado uma propriedade também. sim, verdade. E tem essa questão, minha gente, que toda a história da Jane Austen, ela tem casamentos, obviamente. E a Jane Austen estava muito atenta para essa questão da mulher, da situação da mulher. Então, era a única forma de sobrevivência, se ela não fosse sustentada por um parente, depois que o pai morresse, por exemplo, era se casar. Então, o casamento é crucial, porque é a única forma de acessível dessa mulher se estabelecer numa sociedade, se manter. Eu estou dando uma colinha ali do meu computador. Porém, nós vamos ver ao longo do cânone da Jane Austen personagens com bastante independência para poder escolher um casamento por afeição e não por uma comodidade financeira. A gente Que não é precisa. a força da Lizzie, né? No caso da Elizabeth Bennet, a protagonista. Eu lembro da live da Magda Veloso, ela falou isso, né, da Elizabeth, que Sim, é uma protagonista muito forte, que tem, dentro das possibilidades, né? Como sempre, a gente não vai querer fazer um anacronismo de trazer isso para hoje, mas dentro das possibilidades que ela tinha naquela época, ela foi forte, sim, em querer se decidir. Tanto que o pai mostra a preferência por ela, né? Isso aí tá logo no primeiro a capítulo e a mãe predileta. critica a predileta. Então, ela tem
um certo conforto numa possibilidade de escolha do seu pretendente no futuro. Uhum, verdade. E tem uma coisa interessante que muitas pessoas elas não entendem, voltando aqui na questão do casamento e da senhora Bennet, que ela é apresentada nesse capítulo, as pessoas não entendem essa loucura da senhora Bennet por casar as meninas. Não é que ela tinha era interesseira, né? Porque isso também envolvia dinheiro, né? Mas era porque ela sabia que 5 mulheres sem ter uma fonte de renda, porque quando os pais das Bennets morressem, elas iam ficar dependentes de uma irmã que tivesse melhor, mais bem estabelecida na vida, ou seja, tivesse feito um bom casamento, e aí elas ajudavam umas às outras. Não tinha esse espaço aí para elas poderem ficar nem com dinheiro. Neste caso das Bennets, elas iam herdar o dinheiro do pai, né? Alguma renda ali de rendimentos bancários, possivelmente. É, Bom, a Ana até falou sobre a ascensão social. Era a questão da ascensão também, apesar de que os arranjos eram quase que sempre não tanta diferença social entre as famílias, mas não era só a forma de ascender, mas de sobrevivência mesmo. sim, é verdade. E, inclusive, essa questão das famílias era uma maneira, fazer bons casamentos era como fazer bons negócios. Era uma maneira do dinheiro ficar entre eles também, né? As fortunas e etc. Então, era uma preocupação comercial quase, né? Era quase isso. Toma aqui Isso. o dote, fica com a minha filha. Era mais ou menos isso. A gente pode É, avançar para o capítulo 2? podemos, porque o 2 é meio que uma consequência do um, né? Sim. Ah, que a senhora Bennet, já que vai chegar esse novo morador em Netherfield Park, vai ser alugada, ocupada pelo senhor Bingley, Aham. uma pessoa que tem uma certa fortuna, ele chega nessa casa, né, pretende alugá-la, e aí a senhora Bennet super preocupada com aquelas apresentações sociais que eram comuns na época, né? O senhor Bennet, como vizinho, deveria fazer a visita para dar as boas-vindas a esse novo habitante que estava chegando, e o senhor Billy retribuir a visita. E Uhum. sem essa apresentação formal entre vizinhos, era impossível que a senhora Bennet tivesse qualquer contato e, consequentemente, apresentasse as suas filhas como possíveis pretendentes a ele, já que ele era um dos possuidores de fortuna que a Jane fala na primeira frase que abre o livro. Exatamente. E é uma pessoa, um grupo, né, que está chegando lá em Netherfield Park, que eles são pessoas de fora. E aí, dentro daquele pequeno microcosmo ali que elas viviam, né, na vila, elas não tinham muitas opções. Então, esperava-se que tivesse outros pretendentes, pessoas que visitassem. E aí deu muita sorte deles alugarem essa casa para passarem uma temporada, né? O capítulo É, 2 eu nesse, chamei Todos Ficam Surpresos. Eu chamei esse capítulo porque o senhor Bennet, ele faz um pouco de troça aí com a família toda, né? Total, com a esposa, ele vive o tempo inteiro testando. Quando ela fala, os meus pobres nervos, ela vive dizendo isso no livro inteiro, gente, vocês vão perceber isso. Vocês não têm pena dos meus nervos, vocês me deixam nervosa e tal. E o marido dela faz muito isso, né, de querer provocá-la. Então, ele esconde até o finalzinho, quando já não tinha mais o que fazer em relação a essa apresentação formal com o seu Bino, e ele acaba fazendo essa visita secretamente e depois faz esse comunicado a ela. Esse capítulo já vai um pouco preparando para o terceiro e o quarto, que tratam do primeiro baile dentro do Eu texto, né? tenho uma citação bonitinha aqui do senhor Bennet, que ele fala o seguinte, que eu achei muito bonitinho, assim, recortar. Sobre a Mary. O que acha, Mary? Sei que você é uma moça de juízo, lê grandes livros e faz resumo de tudo que lê. Então, hooray, né? Opa, temos aí uma moça que lê muito associada ao juízo, tá? E não à imaginação fértil, como a gente vê em Catherine Morland, lá de Abadia de Northanger, né? Isso, é Aí verdade. é só essa firula aí que eu queria fazer. Mas a Mary, ela é solicitada mais de uma vez, mais adiante em outro capítulo,
vem essa questão novamente, quando vai falar sobre vaidade e orgulho. Mais adiante eu falo sobre isso porque o Uhum. tempo passa muito rápido. É, No terceiro capítulo, o senhor Bingley vai visitar os Bennet, a mãe já começa a imaginar uma das filhas casada, já tudo, tipo, na cabeça dela tá tudo certo, tudo pronto, nada é vai tipo Boy atrapalhar. Magia. O Magia chegou. É, e da noite para o dia, gente, tipo, como se não tivesse meio que uma formalidade aí a ser E estabelecida. não Ele nem precisasse conhecia. nem precisasse ter pelo menos um princípio de amizade, né? Olha como ele é irresistível. Um jovem elegantíssimo, extremamente agradável e, para coroar tudo, tensionava ir ao próximo baile em companhia de um grande número de conhecidos. Nada poderia ser mais delicioso. Gostar de dança era o primeiro passo para se apaixonar. Olha isso, hein, galera? E vivas esperanças de conquistar o coração de Mister Billen foram bafejadas. Olha bem o que a gente joga, né? E as adaptações, não vamos falar disso, mas traz uns rapazes Billings bem bonitinhos, né? Para retratar bem esse jovem, não um conquistador sedutor, mas sim com qualidades, com caráter, né? É E o se caráter apresenta. principalmente, né? E ele tinha uma diferença grande em relação ao amigo dele. Esse contraste é evidenciado logo de cara, que é a diferença entre ele, o Bingley, e o Darcy, que era mais fechado, mais misterioso, mas tão afortunado quanto o Bingley. E isso chama a atenção, apesar do jeito mais fechado dele. E no texto também, para quem prestou atenção em relação, quem já teve a oportunidade de assistir, fala do senhor Bingley chegando lá no baile com a irmã e com o Mr. Darcy. E no livro a gente percebe claramente que não é uma mini caravana. É o Uhum. Bingley, 5 irmãs, 5, apesar de que a Jane no texto só dá diálogo a 2. São Duas. 5 irmãs, uma prima e o amigo, que é o Mr. Darcy, que vai ser aí o protagonista da história junto com a Elizabeth. E é interessante aí na definição, né? Na apresentação do Darcy, que era. Peraí, deixa eu encontrar aqui que eu tô sem óculos. A sua aparência, aliás, ainda falando do Billing, era simpático e fino de maneiras. A sua aparência era agradável, gestos sem afetação. As irmãs estava visível que se tratavam de pessoas distintas, vestia segundo a última moda e tarará. Mas o amigo, o senhor Darcy, ou Mister Darcy, como está aqui na minha versão, atraiu desde logo a atenção da sala. Pela sua estatura, olha, já vem a definição aí do arrasa quarteirões. Elegância, traços regulares e atitude nobre. Também pela notícia que circulou, 5 minutos, 5, tá, gente? 5 minutos depois da sua entrada, de que possuía um rendimento de 10.000 libras. Aí fechou, não tem mais para ninguém, né? Nessa história, é o Darcy, é o candidato mor. Porém, E, as pessoas conhecem ele um pouquinho, a princípio ficam relutantes em achar ele agradável, né? Com essa apresentação aí. Diga aí, Lili. então, além disso, né, logo de cara o Bingley se interessa pela Jane, que é a filha mais velha do Sr. Bennet e a irmã da Elizabeth, né, a irmã mais velha. E é interessante que esse gostar não é aquele gostar desesperado, mas é uma afeição mútua, né, que vai ser desenvolvida entre eles, entre o Bingley e a Jane. Enquanto que, de cara, a Elizabeth e o Darcy, eles se estranham, né? O interessante é esse contraste entre casais que vão sendo formados ali. E o Billy dialoga com o Darcy no sentido de fazer com que ele se anime mais a participar daquela sociedade, já que ele estava ali como um visitante, ia passar um certo tempo ali, e diz, por que você não vai dançar com a jovem Elizabeth, que é tão bonita quanto a sua irmã, e tudo mais.
dá essa sugestão. E aí ele vem com aquela frase, né, famosa também dentro do texto, que ela é tolerável, mas não tem beleza suficiente para tentar-me. As pessoas se Aí, irritam muito com já essa cai um frase. pouquinho, aí já cai um pouquinho no conceito da galera aí da geral. É verdade, cai bastante, porque ele demonstra ali, no momento, toda uma antipatia. Uhum, E logo as pessoas dentro daquele salão percebem isso, né? Que existe essa antipatia, né? Que ele demonstra. A própria senhora Bennet não vai com a cara dele, e isso já reverbera no quarto capítulo. No uhum, quarto capítulo já é saindo da questão do baile para o dia seguinte. E diferentemente também, né, quem leu, né, foi lendo ao longo desses dias e já assistiu alguma das adaptações, o Sr. Bennet ele não vai a esse baile. Só uhum. são elas. E na É, história costuma mostrar que ele está junto. Mas uhum, não, no dia seguinte a mulher vai lá pra tudo. e se começa a falar das roupas, de como as pessoas se comportaram e tudo mais. Ele diz que não quer saber de nada disso. Eu acho, E assim, desculpa, pode voltar o onde tinha parado. capítulo ele vai muito falar sobre o resultado dessa festa. Pode falar. É, quando ele fala que ela é tolerável e, né, que não tem beleza suficiente para me tentar, a Elizabeth ela conta para as amigas e ela acha graça. Então ela já é do tipo assim, olha, toda trabalhada na autoestima, sem preocupar com a opinião de um forasteiro, mesmo ele tendo uma renda elevadíssima para os padrões ali do, né, do vilarejo. Mas voltamos para o capítulo, avancemos, né, para o capítulo 20, para o capítulo 4. Aí você começou a falar que essa questão aí da contação sobre o baile, sobre como eles se referiam com tanta minúcia, com os detalhes, né, do baile. Exatamente, de como eles se comportaram, quem agradou mais, quem desagradou. Aí começa você perceber uma birrazinha da mãe da Elizabeth e da senhora Bennet em relação a Charlotte Lucas, que é amiga, é vizinha, né? É a filha do senhor William e da senhora Lucas. É, e eles são bons vizinhos, porém tem aquela concorrência, o Apesar da mercado Charlotte ser do mais velha. casamento, né? Ela é mais velha, mas é solteira. E é amiga da Elizabeth e tem é educada, é agradável. Aí ela começa. Ah, ela é agradável, mas ela não é tão bonita quanto a Jane, não é tão bonita quanto a Lizzie. E vai colocando alguns artifícios ali para diminuir a menina. É verdade. Que, se vocês perceberem, a Adriana falou ainda agora, ela tem 27 anos, a Charlotte Lucas, então ela é mais velha, e nesse tempo já é crucial. Se não casar até mais ou menos essa idade, vai ficar velha para casar e não vai ser possível mais realizar um enlace. Uhum, verdade. A Isabela, que tá, a Isabela, que está escrevendo aí, ela falou que o senhor Bennett ele não dá tanta a importância para as atividades da família, o que ele prioriza é sua paz. Não posso mais julgar ele, porque em tempos de quarentena, pandemia e família, dá para a gente compreender, né? Imagina 5 mulheres, a esposa ainda por cima, todo mundo fazendo suas atividades em casa, realmente gerava também bastante barulho, né? Pelo menos barulho. Bom, no capítulo, eu não sei se você já quer avançar para o 5. Só do 4 aqui tem uma pequena descrição da família Bino em Ai, por geral, favor. do quanto eles têm fortuna e as próprias meninas, né? Elas têm cada uma 20 mil libras, então são bons partidos, né? Hein? São São desejáveis, excelentes porém, casamento. fica bem claro que elas não são as pessoas mais agradáveis ali de convívio. Também descreve a amizade do Darcy com o Billy, como foi que essas pessoas que são tão diferentes
constituíram essa amizade, porque realmente eles são muito diferentes. Um é mais calmo, é descrito como doce, uma pessoa doce, que é o Sr. Bingley, e o Darcy como sendo uma pessoa sisuda, que aparentava até mesmo pelo comportamento ter mais idade do que de fato ele tinha, mas só que o Bingley respeitava muito os conselhos que o Darcy fornecia a ele, por isso que essa amizade se estabeleceu e avançou. O Bingley era muito inteligente, não era uma pessoa boba, apesar de boa, porque ele enxergava nesse comportamento do Darcy um pouco de sabedoria, apesar dessa arrogância dele. Uhum. É isso, no capítulo 4 tem mais isso, no 5 já vem falar da família Lucas. Sim, que aí apresenta a Charlotte, né, como você já adiantou um pouco, como a amiga da Elizabeth, e apesar dessa diferença de idade entre as duas, elas são amigas porque, assim, são 8 anos, nós temos uma diferença de 10 anos, né, Lília? Mas naquela época, uma moça com 27 anos, ela já estava praticamente com filhos ali puxando, né, vários filhos puxando a barra da saia, e não tinha tempo para ter amizades, mas como ela era solteira, isso era possível. E aí, o que acontece com essa amizade, que eu acho que é uma amizade importante na história, porque é uma amizade que demonstra um equilíbrio, né? E muito respeito entre as duas, né? Depois elas vão tomar atitudes diferentes na vida aí, né? Decisões diferentes, e elas vão se apoiar, apesar, né, de não concordarem tanto com as decisões. Então, a Charlotte também, eu acho que ela é importante na história, no enredo, porque ela traz aquela mulher que vai ter preocupações mais imediatistas, não interesseiras, né? Ela tem mais imediatistas. Ela tem muito medo e ela repete muito no texto que ela precisa deixar de ser um peso para a família dela. O que Então, não deixa de assim, ser nossa, verdade naquela época. Até hoje, se é, bobear, os filhos não podem ficar só dependendo dos pais, tem que ter uma profissão. Aí não é o casamento, ainda é bem, a profissão. e ainda bem que eu não sou peso de forma alguma, porque eu ainda sou solteira e Então, tenho mas quase 10 anos a mais que a Charlotte Lucas no texto. não, nada disso. Mas o que eu acho legal é que a gente, fazendo essa comparação, né, entre a história lá de 200 anos atrás com a nossa situação, a gente percebe essa mudança e tem que, né, thanks God por causa dessas mudanças. E a gente está aqui É, fazendo live, porque os com problemas certeza. hoje são outros, as pressões hoje são outras, né? E, às vezes estéticas, ou de alcançar um sucesso profissional, Sim, muda um pouco a situação, mas ainda existem aquelas amarras sociais que te dizem o que você tem que fazer. sim. Naquele tempo, né, 1813, o livro foi lançado em 1813, então a gente está tratando desse período temporal. A Charlotte Lucas era presa pela amarra de tenho que deixar de ser um peso para a minha família e ser senhora da minha própria casa. Isso. E aí ela não perde oportunidade quando lhe é dada, né? Então ela é Exato. bem sensata porque essa construção é uma construção social, o casamento por amor, né? É até moderna, então ela não tinha essa pretensão de amar o marido. Tinha algumas pessoas, inclusive, assim, há pouco tempo atrás, eu ouvia isso em algumas novelas, talvez, que o amor você aprende com o tempo, né? Então, não era uma pretensão, até nos livros da Jane Austen tem essa discussão de que o amor ele vai surgir com o tempo, depois do casamento. Então, não era de se esperar que você estivesse loucamente apaixonado, desesperado, uma Marianne Dashwood, assim, para casar. Não. Era. A Marian, ela era, no romance, né, no Razão e Sensibilidade, era um pouco uma exceção, né, dentro de tantos tipos, de tantas personagens. A própria Elizabeth, ela comenta, um pouquinho perto já de finalizar o capítulo 5, ela Uhum, comenta com a Charlotte que perdoaria facilmente o orgulho do Darcy se ele não tivesse ferido o dela, né? Então, assim, ela dá aquelas pontadas. sim. É difícil ter a construção de uma personagem como a Elizabeth para aquele tempo, realmente era uma
percepção, uma cabeça muito avançada. O comum era Charlotte. O comum era seguir o padrão social, não que a Elizabeth não fosse seguir também, ela precisava, afinal. Mas o caso da Charlotte é ainda mais incisivo porque já estava numa idade considerada avançada para a época, porque ela necessitava, ela era pragmática. Se conseguisse uma pessoa que desse conforto, casa, para ela estava tudo certo. E para Elizabeth, ela pensar dessa maneira romântica, né, de ter alguém, a própria Charlotte vai dialogar com ela mais adiante, que se ter essa visão só por amor, se era mesmo a visão correta dentro daquela sociedade que impunha isso a elas, de buscar conforto, buscar, em termos práticos, o negócio do casamento. Sim. Aí só acrescentando essa questão de casamento, lá naquela época que Jane Austen escreveu os livros, né, no tempo que ela viveu, havia duas concepções a respeito do casamento. Uma visão mais tradicional e aristocrática, que era uma aliança entre as famílias para a segurança da mulher. Então, os homens eram os guardiões, o pai depois passava para o esposo. E versus, né, uma segunda concepção é a visão moderna burguesa, que é a visão do indivíduo que possui direito de escolha, né? Então a gente tem a gente vai ver essas duas concepções e personagens fazendo suas escolhas aí de acordo com a sua versão tradicional. Então, provavelmente de operadora. Falhou um pouquinho. Foi uma ligação aqui, desculpa. Não tem como evitar. Tudo bem. Só para finalizar aqui, porque senão a gente vai ficar no capítulo 5 eternamente, a própria Luciana Leônidas, aí ela fala sobre a questão da Mary, a Mary volta. Lá no início o pai diz, Mary, você que lê muito e pode dar uma opinião sensata, aí essa sensatez dela volta aqui, que é quando ela fala sobre orgulho e vaidade, né? Que o orgulho, no caso, seria o que nós pensamos de nós mesmos, e, o que almejamos, o tipo de pessoa com as quais nós queremos conviver, e a vaidade é o que queremos que pensem de nós. Então, isso no capítulo é muito interessante, né? Porque vai muito em torno disso. Eu acho que a Jane tem até, isso é uma impressão minha, até vai dificuldade de definir um título, né? Lá atrás, quando ela ainda estava escrevendo o rascunho desse livro, ela deu o nome de First Impressions, que são as primeiras impressões, e depois ela escolhe Orgulho e Preconceito. Eu acho que faltou muito pouco para ela colocar a vaidade aí no meio. Vaidade. Talvez sairia um pouco dramático demais, né? Orgulho, sim. vaidade, sei lá, são as novelas mexicanas, assim, sabe? Mas era outro tempo, né? Sim, verdade. Então, vamos no capítulo 6, né? Siga em diante. Exatamente. No capítulo 6 já é mais ou menos o preparo para um próximo mini baile, um baile um pouco menor do que aquele primeiro que foi planejado, né? Que aí nessa história passa um pouquinho de tempo e a senhora Bennet ela começa a ser ridicularizada pelas irmãs Bingley, as pessoas vão se conhecendo mais e aí as opiniões vão sendo formadas. E aí as irmãs Bingley, que se acham muito superiores, porque elas tiveram acesso à melhor educação, a conviver com pessoas de nível social próximo ao delas, quando se deparam com uma pessoa que é muito efusiva, como a senhora Bennet, ela começa a desdenhar, a Elizabeth vai ficando um pouco desconfortável também com a forma como as Bingley se comportam, porque a família Bingley considera a Jane. Os demais da família Bennet são ridicularizados, porque são meio que considerados... Não queria utilizar esse termo, mas já que no meio do capítulo, quando o Sr. Darcy, né, o Mr. Darcy, diz para o Sr. William Lucas que todos os selvagens sabem dançar,
É outra frase célebre. Exatamente. Ele está se referindo ao comportamento das irmãs mais novas da Elizabeth, né, e da Jane, Uhum. que elas são adolescentes, gente, Sim. 14 anos, 15 anos, então a diversão daquele período era dançar. Então elas não tinham nada na cabeça, só queriam aproveitar, curtir ali aquele momento, não eram tão quietinhas Uhum. quanto as irmãs mais velhas em sua forma de se comportar, mas elas queriam se divertir, não estavam ligando muito, já que os pais estavam ali presentes, era uma reunião familiar praticamente, aí tem o contraste dessas opiniões, o Darcy acreditar que aquela forma de se comportar não era uma forma adequada, mas não era adequada nos salões de Pemberley, que ele diz que nunca dançou, nunca foi de dançar, e o senhor William Lucas fica, como assim? Um grupinho, um Você jovem, não né? aproveita uma propriedade como aquela para fazer grandes festas, enquanto que aquela sociedade, digamos, inferior aos olhos dos Bingley e do Darcy, é, faziam festas, jantares. A Roberta Seabra está dizendo ali, era muito pelo decoro, né? Mas eu vejo ali que o contraste de opiniões, elas existem muito por conta do próprio jeito do Darcy ser, mas das irmãs Bingley já seriam porque elas estão acostumadas com outra configuração social. Sim. Ali as pessoas se sentiam mais à vontade, Eu pensei entendeu? exatamente isso. Você leu meus pensamentos. No interior vai ser também vai ter uma diferença porque as Bennets provavelmente dominavam a roda social, né? Elas em cinco, um bando de cinco mulheres, então elas já tinham o privilégio de saber com quem ia dançar, né? Se ia dançar e fazer, né? Se divertir. Agora, as É, Bingley, elas já têm uma cultura mais de capital e aí provavelmente estavam muito presas aos costumes e às tradições da época, né? Eu abri numa página que foi a página do Selvagem, qual todo selvagem pode dançar. A vantagem de estar na moda sobre a dança, né, que eles estavam falando, os Sir William e o Darcy, está na moda entre as sociedades menos requintadas do mundo. Então, meio que limitava, né? Dançar é mais para quem é requintado. Quem não é requintado vai virar meio que na palavra aí do Darcy, meio selvagem, né? É só mexer o corpo que tá bom. Só que não, minha gente, dançar qualquer tipo de dança que é aquela que eles dançam, a gente vê nos filmes, quadrille, dá um trabalho que vocês nem imaginam. Eu cheguei a fazer um curso de mini dança lá nos Estados Unidos, no Encontro da Jasna, e você acha que eu consegui dançar direitinho? Nossa, foi um trabalho. E não tinha o Darcy, né? Não, vamos chamar de Bingley. Não tinha um Bingley para me conduzir, porque o Darcy, ele acha que ele ia fazer uma questão de deixar eu errar os passos para comprovar. não, isso fica claro no final do capítulo 6, Uhum. quando o senhor Lucas, ele totalmente alheio àquelas primeiras situações, aquelas primeiras impressões entre a Elizabeth e o Darcy, ele diz, aqui está uma bela dama, a Elizabeth, jovem, leve-a para dançar, e ele quer, surprise, ele quer dançar com a Elizabeth, e ela É, diz o quê? Não, eu claro. não quero. Vamos Simples, segurar o jogo, simples assim. segurar o jogo, porque aí a aposta é maior. Só tem dois Ah, comentários grandes aí da eu vi situação. vários comentários aqui, gente. Vocês me desculpem, porque eu vou falando e não vejo às vezes que vocês estão falando. A Sâmia fala que nesse capítulo tem a frase que vai definir as atitudes da Elizabeth. O olhar dele é irônico demais. Se eu não passar a ser também impertinente, logo começarei a ter medo dele. Exatamente, exatamente. Então, assim, por que que ele vai cedendo a esse porte sisudo que ele tem? Porque ele encontra uma pessoa que reage igual a ele. Ué, você não está a fim de dançar comigo, não me trata bem, eu não te fiz nada, então eu vou te tratar do mesmo jeito, né? Porque eu sou uma menina e devo reconhecer meu lugar como tal, que você vai pisar e me desrespeitar. Muito Sim, pelo contrário, né?
Tem uma perguntinha para Interessante. Raíssa, Lívia, que fala como eles decoravam os passos. Isso era muito comum. Mas vamos retomar a nossa infância e ao período que a gente está vivendo, que é da festa julina ou junina, né? É. A palavra quadrille vem lá do inglês, também usado no francês, mas nada mais é que a nossa quadrilha, tá, gente? A gente não aprendeu vários passinhos para dançar quadrilha, principalmente na infância. Então, era esse tipo de treinamento. E exigia-se mais da sociedade daquela época uma inteligência que é body kinesthetic. Ou seja, você tinha que conhecer um pouco mais sobre o seu corpo, não precisava ser atleta, nem dança dos famosos, mas você tinha que saber dançar. Então, tinha treinamento, tinha aulinhas de dança, nem que seja dentro, né, amigas entre si ou conhecidos. Mas são danças extremamente difíceis para a gente memorizar. Ainda mais quando você tinha que lembrar que você era mulher ou homem, porque em encontros sempre vai ter, encontros de Jane Austen sempre vai ter mais mulheres, né? Nós conseguimos Ah, fazer essa dancinha lá em Timóteo o ano passado, com oito casais. Depois eu comento quando for oportuno. Diga aí. quem teve a oportunidade de assistir Emma, essa versão desse ano de 2020, tem uma cena muito legal que é ela ensaiando com a Harriet. Como é que elas Exatamente. iam se comportar no dia seguinte, porque, fazendo esse paralelo, né, a Emma tinha que mostrar para a Harriet como ela deveria se comportar no baile. E Uhum. ali tem, elas estão ali no quarto ensaiando os cabelos já com as presilhinhas para fazer os cachinhos e tal. Então, isso era um acontecimento, gente. Então, quando tem a pergunta, como é que conseguia dançar? Na verdade, isso era parte do que o Billy lá na frente, eu acho, não é no 7º capítulo, eu acredito que seja até entre o 8º e o 9º. No 8º, que é Uhum. quando ele fala que as meninas são prendadas, todas Uhum. as moças são prendadas. E isso acontece por quê? Porque dançar, bordar, pintar, ler, né, Uhum. livros que eram permitidos, claro, eram comportamentos esperados de qualquer menina. Quando dizem que as Bingley, elas foram para uma escola e tiveram a melhor educação, foi nesse sentido, não era essa educação formal do livro, Uhum. ou não era uma educação para estudar, mas para ser uma pessoa prendada a ser uma boa esposa. Então, dançar fazia parte desse jogo. Uhum. A Raíssa, Roberta fala depois a isso gente aí. fala um pouco sobre dança. Quem sabe a gente faz uma live sobre dança, algumas curiosidades. Vamos avançar para o 7º, porque eu vou te pedir para que você. Eu sou péssima para isso, você é mais esperta. Para fazer um resumo desses capítulos que a gente tem 18 minutos. Não, já tem do 7 ao 10. O 9 e o 10 não são tão longos, tão Quanto cheios o de 7 e 8, né? detalhes. Eles são longos em tamanho, mas eu acredito que o 7 e o 8 eles abordem mais detalhes a serem considerados. No Uhum. 7 fala mais um pouco da família Bennet, né? Sim. Porque o senhor Bennett não vai poder deixar a propriedade para as filhas, isso é retomado. Aí Uhum. fala que ele tem 2.000 libras ao ano de rendimento, que a senhora Bennett, quando ela casou com ele, ela herdou 4.000 libras, mas Uhum. ela ganhou essas libras e, tipo, ela tinha que viver do rendimento dessas 4.000. Não é que ela fosse ter 4.000 a cada ano, Sim, mas viver desse rendimento, né? Então, já é diferente você ver a informação de rendimento de 2.000 libras ao ano, que é o caso do senhor Bennett, e a uhum. senhora Bennett ganhou com o casamento 4.000 libras. E Uhum. ela teria que viver junto com ele do rendimento disso. Então, não era uma família paupérrima, não era a família Claro. da Fanny Price em Mansfield Park. Eles tinham empregados, mas também não era como a família Bingley, né? Que nos capítulos anteriores tem até essa informação. O Bingley, ele herda Uhum. 100.000 libras. Ele não vive a cada ano ganhando 100.000 libras, certo? Mas ele herda isso do pai.
e com junto certeza. com propriedades. Isso. Imagina a fortuna do Darcy. Ele ganha de rendimento anual 10 mil libras. E a fortuna dele é superior à fortuna do senhor Bingley. Então, imagina o quanto o Darcy é Meu Deus. rico e o Bingley é rico comparado com o senhor Bennet, que tem condição de ter empregados em sua casa, né? Pessoas para ajudar. Então, se ele tem essa condição, imagina o Bingley, imagina o senhor Darcy. Uhum. Então, aqui nesse capítulo vai falando disso, né, de quanto é esse rendimento em comparação com de outras pessoas, era mediano, não era completamente modesto, mas também não eram milionários. Uhum. Aí fala da senhora Bennet, que ela tinha uma irmã, que era a senhora Phillips, e o irmão, que é o senhor Gardiner, que vai aparecer lá na frente, né? Sim. O senhor Aham. Gardner, diferente dela, é uma pessoa muito sensata. E ambos viviam bem. A Sâmia fala que viviam apertados, eu acredito que eles viviam dentro das condições que eram possíveis, né? Uhum. Não tinha uma governanta, não era cheio de empregados, mas tinha quem pudesse colocar a mesa, alguém para ajudar nos afazeres rurais do senhor Bennet. Então, era bem limitado, porém possível dentro daquele convívio que eles tinham daquela sociedade. Eles não, por isso que eles viviam aparentemente bem, porque eles não tinham que agradar pessoas de grandes fortunas, só viver naquele ciclo social. Fazendo um parênteses aí, bem diferente do que a família da Jane Austen, quando o pai dela era vivo, viveu. A Jane Austen tinha que fazer economia, ela fazia tinta em casa, tinta para escrever, fazia uma mistura que era comum na época, mas então a gente percebe a Jane Austen também ajudando a lavar, não lavar roupa, mas colocar as roupas lá numa espécie de caldeirão para poder fazer uma lavagem com roupa quente, com água quente. Tem essas. Lá na cozinha da casa de Charlton, a gente vê uma cozinha muito grande, onde era possível várias mulheres trabalharem, então não era assim, elas ficavam só a bel prazer, tentando imaginar um novo personagem como Darcy. Não, ela participava, tanto que lá em Bath, por exemplo, ela tinha uma vida social mais agitada, ela não escreveu tanto, mas eu tô saindo aí, Lília. A gente pode pular o 7 e 8, Voltando, diga. entre esses 6, 7 e 8, tem a questão de um convite que a Jane recebe para visitar Netherfield, né? Isso. É um convite feito pelas Bingley, meu Deus, quem diria? Olha Aparece o isso. convite das senhoritas da Bingley para que a Jane a visite e como a expertise da senhora Bennet é muito intensa de adivinhar e prever o futuro, ela Claro. diz que a Jane não vai de carruagem, ela vai ter que ir de cavalo. Então, veja, a família Bennet tem alguém que cozinha para eles, né? Uhum, A senhora Bennet lá na frente vai dizer que não precisa que as meninas cozinhem. E uhum, também eles têm carruagem. uhum. Então, é só um indício de que eles não eram pessoas que viviam completamente pobres. Tinha as suas limitações, mas eles tinham carruagem. Só que a senhora Bennet não deixou a Jane ir de carruagem para Netherfield, que fica mais ou menos, fala de 3 milhas. Isso corresponde, eu fui lá, interessei em fazer a conta, dá quase 5 quilômetros. Sim, é muito E, longe. e aí a Jane vai a cavalo. E ela Uhum. toma um banho de chuva, e aí o que acontece? Coisa- Ela fica doente. Uhum. E a gripe não é como a gripe que a gente tem hoje em dia, não é uma gripezinha. Ah, Ela sim, não é uma gripe qualquer. É a uma senhora gripe Bennet que usa esse deixa ela artigo. debilitada. Ela confia que a filha não vai adoecer, né? Assim, talvez um resfriadinho, mas vai ficar molhada a ponto de ter que ficar lá. E é um artifício Exato. que ela usa que talvez hoje em dia as mulheres usariam, que seria uma maquiagem, sabe? É assim, não, eu não vou lá visitar de roupa de academia. Eu vou com uma roupa mais arrumadinha, o cabelo, maquiagem. Então, era o que ela podia usar de artifício para que o Benley se interessasse pela Jane, né? As Era pessoas essa. estão aí rindo, achando engraçado justamente por esse artifício da senhora Bennet de fazer com que a Jane fique doente. Aí o próprio senhor Bennet disse, se a Jane morrer,
não vai, vai ser porque correndo atrás do Sr. Billy. Sim. Aí ela diz, ela não vai morrer, ela só é um resfriado, ela não vai ficar, não vai ficar doente. Aí depois vem o fato da Elizabeth ficar muito preocupada e ter que ir lá, e também não vai ter a carruagem à disposição, e ela resolve ir a pé. Ah, Porque, coitada. diferentemente da Jane, ela não sabe andar a cavalo, diz aqui, então ela vai a pé e ela percorre esses quase 5 quilômetros, e aí a Marília até diz, né? Ah, tadinha, ela chega acabada, de fato, Coitada, lá em arrasada. Netherfield, né? E, diferentemente do que acontece, os capítulos seguintes, o 8, 9 e o 10 trata dessa estadia da Jane e da Elizabeth, exatamente, Jane, 5 quilômetros a pé, para mim não é fácil, se alguém conseguir. Diga Eu aí, não, né? Diga aí, por favor. não é uma distância curta. Mas aí a Elizabeth chega acabada lá e as Binley fazem todo um jogo, né? Fica desdenhando da menina, dizendo que ela parecia uma selvagem, porque chegou com o vestido todo sujo de lama, o cabelo desgrenhado, e a Camila tá certa. Isso chama a atenção do Darcy, Ele acha né? que esse Porque exercício fez bem para tônus da pele, né? Ela ficou, de repente, até mais bonita. E aí a gente vê um Darcy ligado na academia aí da época da Jane Austen, que é a caminhada de 5 quilômetros, né? então, essa estadia nesses 3 capítulos, no 8, no 9 do 10, a Jane fala aqui que não foi muito legal para Elizabeth essa estadia lá em Netherfield. E não foi, ela não conseguia se encaixar, ela não conseguia se sentir confortável no convívio com as Bingley, porque elas sempre encontravam uma motivação para estabelecer uma crítica, para poder desdenhar, né? Aqui a Bela fala da questão das pessoas ficarem doentes, de pagar um médico para fazer a visita, né? Ela ficou curiosa em relação a isso quando leu Razão e Sensibilidade, porque eles costumavam chamar os médicos assim, se fosse algo muito grave. Uhum. Até ali, a Jane, ela ficou debilitada por causa da gripe, mas não era algo desesperador, como foi com a Mary Ann lá em Razão e Sensibilidade. Era algo que ela poderia se recuperar. Só que, por exemplo, ela não ficou bem o suficiente para voltar de carruagem no dia seguinte. Então, essa estadia das Bennet ali dentro de Netherfield se estendeu um pouquinho. E Uhum. o Bingley, o Mr. Bingley, ele tenta o máximo possível ser educado, tratar bem. Mas imagina para você visita em um lugar que vão ficar te alfinetando o tempo inteiro. Uhum. Esses 3 capítulos finais é esse purgatório para Elizabeth, porque ela tenta ser educada, tenta se encaixar e, e ela não consegue fingir que está tudo bem. Ela acaba arranjando algumas rusguinhas com as irmãs Bingley e com o próprio Darcy, né? Porque quando vão conversar, no capítulo 8, por exemplo, que é quando eu já adiantei para vocês sobre as meninas serem prendadas e o Bingley tenta ser educado, tenta ser amável com a Elizabeth para distraí-la ali, já que as irmãs dele não são tão afáveis com ela, e ele diz que as meninas são todas prendadas, e ali tem uma discussão, né, entre aquele triângulo, que é o Sr. Darcy, a Caroline, Bingley e a Elizabeth. A Uhum. Caroline sempre ali, não sei se vocês perceberam, gente, esses 3 capítulos, 8, 9 e 10, ela tenta de todas as formas Mina, estabelecer diálogo com o Darcy e sim. dizer, e a Georgiana como vai? E mande lembranças a ela, ou ela inventa qualquer assunto que é para render. E esse assunto de ser uma pessoa prendada, aí o Darcy vai e diz, para ser prendada ele dá uma série de características, Sim. e aí a Elizabeth se espanta e diz, eu não conheço nenhuma pessoa desse jeito, eu fico muito surpresa que você conheça alguma, É né? quase, é quase o panteão da Mulher Maravilha
que era impossível de ser alcançado, né, por essas características, mas o Darcy, ele dá só uma, assim, melhorada no discurso dele quando ele fala que tem que ser cultivar a inteligência pelas amplas leituras. Aí volta de Que é novo a o leitura. volta de novo a leitura e que a Elizabeth tem grande domínio no caso, porque ela é uma leitora, tanto que o esposo de uma das Bingley, a Rusty, que já é casada, né, que é a irmã do Mister Bingley, ele critica porque a Elizabeth prefere ler do que jogar cartas. Sim. E isso chama muita atenção do Darcy, porque dentre as listas, né, dentro dos itens listados para ser uma pessoa, para ser uma menina prendada, teria que saber ler e ler bons livros, e era o caso dela. Então, no capítulo 8 fica essa discussão em torno do que é ser realmente uma pessoa prendada. No 9 a mãe, a senhora Bennet, vai visitar e ela diz: a Jane não está bem o suficiente, então ela não pode voltar para casa agora. E a Elizabeth, que achava que a mãe seria sensata, a ponto de: vamos pegar a carruagem, vamos voltar para casa, que a Jane se recupera lá, ela insiste para que elas fiquem lá. E a Elizabeth já não sabe mais o que fazer para voltar para casa. Uhum. E nessa visita tem um probleminha, uma rusguinha entre a senhora Bennet e o senhor Darcy, porque vem a discussão sobre campo-cidade. E Uhum. aí a senhora Bennet, ela critica porque o Darcy acha que eles todos ali não sabem conviver em sociedade, que aquela sociedade pode render boas relações, diferentemente do que ele pensa, né? Uhum. Porque já que ele já deu algumas alfinetadas anteriores, inclusive chamando de selvagens, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho para falar o 10 do capítulo 10. 4 minutos. 4 minutos. Ah, Aí tem novamente, é no momento que o senhor Darcy está escrevendo cartas. E uma das cartas é para a irmã, e novamente vem a senhorita Bingley, né, a Caroline Bingley, querendo estabelecer um diálogo, querendo provocar, inclusive, ciúmes da Elizabeth. E Uhum. também, já como a Caroline conhece mais o Mr. Darcy do que a Elizabeth, pela convivência ao longo do tempo, ela fica querendo provocar um desentendimento entre os dois, só que a Elizabeth é muito inteligente e ela costuma não cair tanto nessas armadilhas. Tem Entendo. bons diálogos aí dentro desse capítulo, mas o que chama mais atenção é que o Sr. Darcy, ele compara entre a Caroline e as outras irmãs do Sr. Bingley e a Elizabeth. E ele já percebe aí que a Elizabeth não é vaidosa como as Bingley. E isso faz ele começar a rever a questão do lugar, dos laços familiares. Ele tem muita resistência, mas Uhum. nessa visita da Elizabeth fica muito claro para ele que ela é o perfil e o tipo perfeito de mulher que ele deseja. Sim, aí começa a rever esses conceitos, né? Então a gente já Exato. vê, principalmente por meio da narrativa da Jane Austen, que o Darcy já está começando a amolecer, digamos assim. Ele chega mais E tomado. isso acontece pelo que as pessoas estão dizendo aí. Ela começa a reagir, a dar as alfinetadas nele também, a provocá-lo. E isso vai dizer, ela não é mais uma menina bobinha, ela não é uma pessoa fútil, não vai ficar ali só dando essas respostas triviais que a Caroline dá, porque a Caroline espera ser a escolhida do Darcy. Imagina, tudo que ele não quer. Uhum. Esses 10 capítulos são Olha, mais ou a menos apresentação, descritos então, dessa forma. dá muito pano para manga. Inclusive, nós queremos convidar todos vocês, leitores, a partir de amanhã, aqui no Instagram e lá no Facebook, nós vamos criar uma publicação para vocês fazerem os comentários que a gente precisa e quer ler o que vocês têm a dizer sobre esses 10 capítulos. E aí também a gente não pode render muito, que a live só fica 1 hora, né? Nós vamos salvar essa Isso. live
E queria convidar vocês para domingo, não faz parte das lives da Jasbira, mas dá uma olhada aí no nosso Instagram. Vai ter uma série de eventos lá na Inglaterra com os 80 anos da fundação da Jane Austen Society do Reino Unido. E se vira nos 30. Muito obrigada, Lília. Muito obrigada pela parceria. Ah, boa noite, gente. Tchau, foi um prazer. Já acabou o tempo aí? Já, a gente vai Ai, cortar. que pena. Tchau. Tchau.